Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a semana foi bem cheia, com um possível acordo entre Estados Unidos e Irã, o encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump e a ata da última reunião do Copom. Começando falando do cenário internacional, o petróleo caiu 6,36%, encerrou essa semana cotado aos $101,23, devido aí a um possível avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Um site de notícias norte-americano chamado Axios chegou até a noticiar aí que um possível memorando de entendimentos poderia ter sido assinado ainda ao longo da semana, mas o que acabou não se concretizando. Mas, mesmo assim, isso acabou animando os mercados, principalmente em relação às expectativas de inflação. Já aqui no Brasil, a ata da última reunião do Copom adotou um tom mais duro do que aquilo que era esperado. O nosso Copom mostrou aí uma forte preocupação com as expectativas inflacionárias geradas devido à pressão nos custos de energia, em função ao conflito entre Estados Unidos e Irã, que parece não caminhar aí para um desdobramento no curto prazo. Além disso, o Copom demonstrou que as próximas decisões sobre as taxas de juros vão depender aí dos dados econômicos e das expectativas de inflação. E não cravou aí se vai continuar o ciclo de corte na nossa taxa básica de juros, ou se esse ciclo vai seguir aí no mesmo ritmo de 0,25 ponto percentual. Isso acabou aí tirando um pouco da atratividade da nossa bolsa de valores e levando o capital estrangeiro para a renda fixa. O dólar, que fechou em forte queda ao longo dessa semana, caiu 1,57%, encerrou cotado aos R$ 4,91. Em função dessa queda acentuada do dólar, o Banco Central realizou uma operação que não realizava há 10 anos, que é de swap cambial reversa. Isso faz com que o Banco Central compre aí dólar no mercado futuro e acabe aí segurando a queda da moeda. Mesmo assim, o dólar fechou aí abaixo dos R$ 5. O nosso Ibovespa também acabou encerrando em queda essa semana, queda de 1,71%. Já o encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, que aconteceu na Casa Branca nesta quinta-feira, não houve aí uma entrevista coletiva dos dois presidentes logo após o encontro. Trump se limitou a ir à rede social e chamar o encontro de muito proveitoso. O presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva na Embaixada do Brasil em Washington e se mostrou muito otimista em relação ao encontro. Apesar de não ter saído aí nenhum acordo definitivo do encontro entre os dois presidentes, sabe-se que 3 assuntos principais foram discutidos neste encontro. A questão de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, a questão das tarifas e também a questão das terras raras. Os Estados Unidos têm um forte interesse nas reservas de terras raras aqui no Brasil. Não houve nenhum acordo definitivo a partir deste encontro, mas o mercado espera aí os desdobramentos e como que isso pode afetar aí a questão do comércio entre os dois países. Já as bolsas internacionais fecharam em alta, devido aí à expectativa de um possível acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Mesmo com forte divergência entre os dois países ao longo da semana, o Irã chegou a atacar um porto nos Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos chegaram a atacar embarcações iranianas dentro do Estreito de Hormuz. Trump chegou a anunciar uma operação chamada de Operação Liberdade para travessias de navios escoltados pela Marinha norte-americana. Depois disse que estava cancelando essa operação devido ao avanço das negociações. O mercado vive essa expectativa de que, de fato, Estados Unidos e Irã cheguem a um acordo neste momento que o confronto entre os dois países marca aí um mês de embates entre os dois. As bolsas internacionais fecharam em forte alta. O S&P 500 subiu 2,36%, a Nasdaq subiu 4,52%, a Bolsa da Tecnologia também foi impulsionada devido a bons balanços corporativos, enquanto isso o Dow Jones subiu 0,33%. Já na Europa, o Stoxx 600 fechou aí praticamente estável durante a semana, em leve alta de 0,04%. Outro ponto que favoreceu as subidas das bolsas de Nova York foi o payroll, que é o número de vagas geradas pelo setor urbano nos Estados Unidos.
que veio com a geração de 115 mil novas vagas de trabalho, bem acima das 62 mil vagas de trabalho esperadas pelo mercado, mostrando uma economia norte-americana fortemente aquecida, o que acabou animando as expectativas do mercado por lá. Porém, a dívida pública norte-americana preocupa. Segundo dados da Bureau Economic Analysis, a dívida pública norte-americana na mão do público atingiu a marca de 32,27 trilhões de dólares, o que faz com que a dívida supere a marca de 100% do PIB. Agora, a dívida pública americana representa 100,2% do PIB norte-americano. Essa dívida na mão do público, ela é diferente da dívida pública bruta, que inclui aí também dívidas intergovernamentais. No caso dessa dívida, segundo o Tesouro norte-americano, ela já atinge a marca de 39 trilhões de dólares. A expectativa de continuidade do nosso ciclo de corte da taxa básica de juros, mesmo que aí num ritmo mais gradual, acabou beneficiando a nossa renda fixa. Os juros futuros recuaram com o DI para janeiro de 2027, encerrando em queda de 0,10 pontos percentuais, e encerra a semana cotado a 14,04%. Já a carteira geral de títulos públicos, medida pelo IMA geral, encerra em alta de 0,46%. Enquanto isso, os pré-fixados subiram mais, medidos pelo IRFM, registraram alta de 0,79%. Nós tivemos uma boa notícia divulgada pelo IBGE na pesquisa PNAD contínua, que mostrou aí um aumento da renda média do brasileiro, que atingiu a marca de R$ 3.367 em 2025, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior, o que representa aí um recorde desde o início da pesquisa. Além disso, ela também mostrou que 67,2% da população brasileira possui algum tipo de rendimento, o que representa também aí um recorde desde o início do levantamento dos dados pelo IBGE. Já pelo lado negativo, nós tivemos o anúncio da Petrobras de um aumento de 19,2% no preço do gás natural, devido aí aos aumentos dos custos no mercado internacional em função dos conflitos no Oriente Médio, o que deve afetar aí diretamente a nossa inflação. Esse gás natural é o gás veicular e também utilizado pelas indústrias, e não afeta o gás de cozinha, que é o GLP. Para a semana que vem, nós temos um encontro entre os presidentes das duas maiores potências mundiais. Donald Trump e Xi Jinping se encontram na China. Nós temos também a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos e da China. E aqui no Brasil sai a nossa inflação oficial, medida pelo IPCA. Muito obrigado e até a próxima semana.